Fala galera, tudo bem? Tairone aqui do Exene Educação, mais um podcast hoje muito especial, mais um episódio Lendas do Petróleo. Dessa vez eu tenho a honra de trazer aqui Ciro Barreto. Ciro Barreto que me deu aula desde os 19 anos, foi a minha primeira experiência com o Ciro Barreto, num programa de qualidade de lixão na época, eu muito jovem ainda, já tive a oportunidade de me contactar com esse cara que tem um exemplo de profissional, mais de 30 anos de experiência como consultor, trabalhando no Brasil e exterior, mais de 11 países, fazendo auditoria em plataformas com os requisitos mais elevados de qualidade, os padrões mais altos. Trabalha na Petrobras. Tenho a honra de apresentar vocês aqui. Para aqueles que ainda não conhecem, Ciro Barreto. Ciro, muito obrigado. É um excelente prazer e uma enorme honra para mim estar com você aqui. Obrigado, Tairone. Você que faz parte da minha vida desde ainda muito jovem, 19 anos. Tive o prazer de te conhecer e eu tenho certeza que muita gente vai assistir esse podcast, vai assistir para escutar o Ciro. Então eu vou estar aqui só de mediador, mas os insights poderosos vão vir todos desse homem. Aí quero falar com vocês uma coisa. Eu disse para vocês que eu aprendo com o Ciro desde os 19 anos. Né? Minha aula mais recente, a próxima vai ser agora, mas a mais recente foi hoje, quando eu peguei ele no hotel até a empresa. Que ele já me deu uns 2 insights aí que vão melhorar muito o meu comportamento como empresário e ainda mais o meu negócio aqui do Exene Educação. 2 comentários de 15 minutos de carro. Então, aproveitem bastante esse podcast aí, papel e caneta na mão, que vai ser lindo, vai ser uma aula realmente de gestão com esse homem. Ciro, queria primeiro pedir para você se apresentar para o nosso público, quem é o Ciro Barreto e você poderia fazer uma trajetória de quem é o Ciro Barreto até o momento que você vive hoje, como doutorando, né, que fala? Doutorando. Muito bom. Bom, meu nome é Ciro Barreto, eu tenho uns 40 anos de experiência, né? Eu tenho 31 anos trabalhando na Petrobras e tenho algum tempo antes, eu comecei meu trabalho em Angola, eu fui fazer um projeto de construção de uma hidrelétrica em Angola, na década de 80, em que eu estive lá, voltei para o Brasil, fui trabalhar num projeto da British Petroleum, numa mineração de ouro, mina subterrânea no Mato Grosso. Também foi muito interessante porque convivi também com equipes multidisciplinares e equipes de diferentes países, né? Isso antes da Petrobras? Antes da Petrobras. Trabalhei em diversos empreendimentos em refinarias da Petrobras, né? Construção, montagem, paradas de produção, né? Minha área era planejamento e eu passei para o concurso da Petrobras e fui trabalhar na área de qualidade. A vaga que havia era uma área da gestão da qualidade, estavam implantando a ISO 9000 em todo o sistema Petrobras e também nos seus fornecedores. Eu fui trabalhar justamente na gerência de qualidade, na gerência de gestão da Bacia de Campos, uma unidade gigante com 6.000 empregados, 14.000 contratados, as primeiras plataformas fixas e já algumas flutuantes. O governo Collor tinha chamado os nossos carros de carroças. Nossa, isso. Isso incomodou a indústria, incomodou as universidades, e aí foi criado o Plano Brasileiro de Qualidade e Produtividade. A Petrobras começou a investir muito na sua cadeia de fornecedores e me convidaram para ser professor do Programa Qualidade Rio, que era uma iniciativa do governo do estado, junto com as empresas, para melhorar a capacitação das empresas nas regiões em que elas estavam, né? E foi aí que nós nos conhecemos, né? Que eu conheci seu pai, conheci esse empresariado pulsante de Macaé. E lá na Petrobras a gente tem uma carreira em Y. Ou você se torna um gestor ou você se torna um especialista, né? Então esse é um caminho que normalmente a liderança busca. Eu fui gerente durante 10 anos e
queria desenvolver essa habilidade que eu tenho, que eu gosto, de sala de aula, de consultoria interna, né? Então eu fiz um trabalho muito interessante de buscar essa carreira em Y na área de especialização. Eu me tornei um consultor interno, promovendo e apoiando a implantação de reestruturações, de programas de mudança e tudo mais. E aí, a partir daí, fui construindo essa carreira. Hoje eu sou consultor sênior na Universidade Petrobras, é uma universidade corporativa, e a gente prepara as lideranças da Petrobras para os desafios que nós temos aí pela frente. É isso. Ô Ciro, você falou que você teve o contato com esse empreendedorismo pulsante de Macaé, né? Lá finalzinho dos anos 90, né? Início dos anos 2000, onde vários empresários, dentre eles meu pai na época, que estavam montando seus negócios no Brasil. E eu quero dizer aqui o seguinte, que a Petrobras é responsável pelo sucesso de grandes empresas, inclusive a minha. Porque lá na Alphatec, quando a gente começou, eu me lembro, em 99, 88, meu pai chegou para mim e falou assim, Tairone, a gente precisa colocar a qualidade para funcionar aqui na Alphatec. A gente tinha um setor de produção lá, e você vai implantar a qualidade. Foi aí que eu fui para o PQ Rio, né, que a gente chamava carinhosamente o Programa Qualidade de PQ Rio, me conectei com você e tive a oportunidade de aprender e implantar toda a ISO 9001 na época, 14.000, aí depois API, e todos os sistemas de gestão. Eu tive a oportunidade de aprender com você, com a sua consultoria, e implantar dentro da empresa. Então, a Petrobras é que puxou tudo isso. E agora eu não tinha essa informação que todo esse movimento foi por conta do Collor ter dito, chamado os carros de carroça, houve aquele incômodo e a gente deu um passo à frente. Foi exatamente eu não sabia disso. Foi exatamente isso. E assim, eu vejo com muita satisfação essa trajetória de muitos empresários por conta dessa provocação, que no início é um incômodo. Quando a gente traz as exigências, certamente os seus fornecedores muitas vezes se incomodam com os padrões que você exige deles, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque você acaba provocando uma mudança de gestão e quando todos eles olham os benefícios dessa implantação, eles percebem o quanto foi positivo ter passado por esse incômodo inicial de estabelecer parâmetros para a sua gestão, né? Não, é importante demais e vou te falar, naquela época, as empresas estrangeiras chegavam no Brasil, perfuradoras em geral, que eram meus principais clientes, 90% da equipe era estrangeiro. Pelo menos a alta gerência era quase 100% estrangeiro. E aí foi feita essa migração para brasileiros. E esses estrangeiros tiveram que se adequar aos padrões da Petrobras, que são muito mais elevados que qualquer empresa do planeta. Eu acho que não tem uma operadora de petróleo que tem um nível de excelência da Petrobras. Então essa galera toda teve que se adequar. Aí reclamam, a Petrobras é chata, mas é ela que impulsiona todo mundo, amigo. Então a Petrobras nos impulsionou e eu vejo que impulsionou várias empresas também. E eu conecto muito isso com o jiu-jitsu. Quando a gente está lutando, na academia sempre tem aquele cara chato, aquele cara que você fala, puta, esse cara veio hoje, vou ter que lutar com ele, e o treino com ele é um desespero. Mas esse cara é o que te impulsiona, que te faz treinar todo dia para ficar tão bom quanto ele ou melhor que ele. E nos negócios é a mesma coisa, né? Aquela empresa, aquele cliente que é o mais exigente é o que vai te impulsionar. Aí cabe a você, né? É verdade, é muito interessante essa e ainda tem o liderado, né? Sim. O meu chefe é muito chato, ele me exige muito, ele me cobra muito, ele quer que eu me qualifique, que eu treine, mas é esse cara que vai te transformar no profissional diferenciado. Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência que eu tive quando eu comecei na Petrobras, né? Eu tive um gerente da qualidade, que era o Luciano. O Luciano tinha voltado do Japão, né? Certo. Porque a gente estava nesse movimento de entender por que o Japão, depois da Segunda Guerra, tinha se transformado numa grande potência com todas as restrições que o pós-guerra tinha trazido, né? E eu começando na qualidade, né, eu era muito mais operacional, eu era de projeto, de obra e tal.
e entro na Petrobras e vou para a área da qualidade, onde a gente estava construindo alguma coisa que era maior do que todos nós, né? E toda vez que eu entregava um relatório para o Luciano tinha trazido umas canetas do Japão. Certo. E a primeira coisa que o Luciano fazia era tirar a caneta do bolso e corrigir meu relatório. Sempre ele encontrava alguma coisa que precisava ser corrigida. E aquilo me incomodava tremendamente. Porque quando eu entregava o relatório de uma consultoria interna, de um treinamento que eu tinha proposto, de alguma coisa, o Luciano puxava a caneta do bolso e fazia a correção. Era um erro de digitação, ou uma palavra mal colocada e tudo mais. Aquilo aconteceu uma vez, 2 vezes, eu jurei para mim que eu ia acabar com isso, que aquela caneta não ia sair do bolso dele. E eu comecei a me aplicar mais naqueles relatórios, a ficar menos desatento, menos preocupado em terminar logo alguma coisa que eu tinha prazo para fazer com razoável facilidade, eu podia me dedicar um pouco mais de tempo para isso. E aí um dia eu entreguei o relatório, ele puxou a caneta e ele não encontrou nada. Aí eu falei assim: "Tá vendo, Luciano? Comigo você não gasta a tinta dessa caneta". E a partir daí, o padrão de desempenho que eu busquei foi sempre o melhor que eu podia fazer dentro do meu próprio repertório. É claro que a gente tem tantas lacunas, mas você buscar no seu repertório, no seu network, o suporte que você precisa para você fazer uma entrega consistente é muito importante. E isso eu aprendi naquele momento, porque às vezes você se encontra num ambiente em que os seus erros não são corrigidos, em que as oportunidades de melhoria não são ditas. Isso faz parte também da cultura brasileira, que muitas vezes a gente não se posiciona de maneira a dar um feedback, às vezes, que vai ferir uma suscetibilidade. Né? Isso eu não vejo em muitas culturas, ok? Mas existe muito no Brasil e isso faz com que a gente não melhore. Culturalmente, a gente não gosta de falar não, né? A gente não gosta. E a gente também não quero me Me indispor dispor, e isso, tal. Ou ele vai ficar triste, ou ele vai ficar abatido. E a pessoa reforça isso também, às vezes, porque recebe o seu feedback, que é um presente, né? A oportunidade de melhoria é um presente, porque alguém está vendo você com uma outra perspectiva, né? Então, eu considero isso muito importante. Então, o Luciano startou essa minha disposição de fazer com que a tinta das canetas japonesas dele não fossem gastas nos meus relatórios. Ele gastou em outros relatórios de outros colegas, mas no meu, pelo menos as oportunidades em que eu pude trabalhar, isso fez com que eu elevasse o padrão do meu desempenho. E olha o comportamento que você teve, né? O exemplo, porque você poderia ter tido o seguinte comportamento: pô, que cara chato, cara, tudo ele revisa, ele não gosta de mim, ele tá com implicância comigo. Mas você falou assim: não, eu vou entregar o melhor que eu posso na condição que eu tenho e esse cara não vai corrigir. A minha meta é ele não tirar aquela caneta do bolso, né? Exatamente, exatamente. No dia que ele devolveu a caneta sem ele usar, aquilo para mim foi: olha, eu alcancei uma marca importante para mim aqui. Hoje. Outro comportamento que eu vejo que é ruim é, já que ele vai revisar, Eu faço de qualquer jeito. ele vai mexer mesmo. Entendi. Horrível isso. Mas isso está presente. Porque, na verdade, Tairone, eu não tô querendo mostrar desempenho para ele. O desempenho é meu. Por quê? Porque nós somos resultados de todas as gerações que nos antecederam. Então, eu não posso ser uma decepção para todas as gerações que trabalharam, que viveram, que se sacrificaram para estar no meu, para proporcionar esse momento em que eu estou vivendo hoje. Então, o meu desempenho não tem a ver com quem está me contratando. Tem a ver com a dívida que eu tenho com as minhas gerações. Porque se meu avô, meu bisavô, qualquer imigrante ou migrante que tenha vindo antes de mim
me visse trabalhando, ele vai ter orgulho ou ele se decepcionaria comigo? Como que você acha, assim, que o cara pode desenvolver uma visão? Uma vez uma pessoa falou comigo: "Tarone, você fala muito de visão, visão, mas como que eu desenvolvo essa visão? Eu não estou enxergando nada, eu não consigo saber onde eu quero estar amanhã". Principalmente os mais jovens, né, o cara tem 20 anos, eu não sei onde eu quero chegar, 18 anos, não sei nem que faculdade eu vou fazer. E para um profissional já de carreira, como que o cara, faz para enxergar essa visão? Que é muito mais importante talvez do que ter dinheiro e oportunidade, é o cara saber enxergá-la. A tua pergunta é muito interessante, é muito importante, porque eh, quando eu estava fazendo faculdade, Isso. quando a gente começa na faculdade, né, e eu vejo isso com minhas filhas, com tudo, você entra para a faculdade com algumas expectativas, falando agora para uma nova geração, né? Isso. Eu não tinha clareza do que eu faria, do que eu faria. E durante esse programa, uma pessoa da Petrobras, uma gestora da Petrobras, foi fazer uma palestra sobre a Petrobras na 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 universidade, na UFRJ, lá na Praia Vermelha. Quando ela terminou a palestra, eu falei: "Eu já sei o que eu quero fazer agora. Eu quero trabalhar na Petrobras". Todo mundo começou a rir, porque a Petrobras estava num processo de reestruturação, de redução de efetivo, não haviam concursos. Eu estou falando de final, ou meio da década de 90. Eu tenho 31 anos de Petrobras e o restante é fora. Aí o que que aconteceu? Isso constituiu uma visão, uma visão limitada, mas uma visão pós-graduação, que era essa visão. Primeiro, eu entendo que a gente tem que ter uma visão, ampla, que não seja voltada para um projeto. Ter uma casa não é a visão. Uhum. Comprar um carro não é a visão. Ganhar dinheiro não é a visão. E muitas vezes a gente confunde o projeto com a visão. Então, naquele momento, eu estava saindo de um V0, porque eu não sabia nada do que eu queria da minha vida, porque quando você sai da área de produção, que você entra na área acadêmica, você vai para uma zona que não é conhecida, né? Eu tive que pedir demissão do meu emprego para entrar na universidade, mas esse projeto conseguiu me trazer, que era um projeto maior do que comprar um carro, de ter uma casa. Eu já tinha dinheiro, já tinha coisas, porque eu tinha trabalhado antes. Uhum. Então, eu acredito que, naquele momento, isso alavancou uma série de coisas. Por quê? Porque eu fui atrás de um estágio na Petrobras, consegui esse estágio. Eu não tinha essa vaga, não havia estágio. Fiz o concurso. O concurso apareceu, Tairone, porque quando há essa busca, há também sincronicidade. Então, um domingo, depois que o meu estágio tinha terminado, Uhum. eles fizeram uma festinha de despedida, me entregaram um livro e eu fui para casa sem estágio e desempregado. Aí um belo domingo, nós sempre líamos o jornal de domingo, eu abro o jornal e está lá: concurso público para a Petrobras. Cara, todo mundo foi pego de surpresa, menos eu. Já estava preparado. Porque aquilo que havia acontecido antes tinha me trazido para aquele contexto, mas precisa ter intencionalidade. Sim. Então quem estava assim solto, Hum. né, tinha gente do doutorado, do mestrado da UFRJ prestando concurso no dia do concurso, todo mundo pego de surpresa, eu não. Eram 30 livros para estudar, Uhum. 30 autores para estudar e um mês para fazer isso. É, só quem está preparado vai fazer. E aí eu estava pronto, era aquilo, e aconteceu. E aconteceu. E a partir daí a construção da visão vem, porque, por exemplo, eh, vamos pensar aqui em 31 de dezembro, Tairone, quando a gente está na praia, ou no apartamento,
na casa de um parente, viajando e tal. O que que acontece normalmente na contagem regressiva do 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 final do ano? 300 promessas. A gente faz os propósitos, Sim. a gente se abraça, né, e a gente diz: "Olha, eu quero melhorar a minha saúde, Uhum. eu quero dedicar mais tempo para minha família, Hum. eu quero melhorar o meu inglês". E o que a gente percebe ao longo do tempo, eu tenho estudado muito isso, é que 80% das pessoas que fizeram esses votos de final de ano não concluem absolutamente nada, porque esses votos são esfumacentos e invertebrados, não tem consistência. Então, quando eu tenho uma visão de futuro, até onde eu consigo enxergar, ok? Consistente, eu saio do eu quero melhorar a minha saúde para eu quero perder peso, eu quero melhorar a minha saúde por meio de, e aí a minha visão vai se constituindo. Eu preciso pensar nisso. Então, todos nós precisamos deixar um pouco de lado o projeto, que o projeto é o caminho da visão. Sim. A visão ela é maior do que isso. Eu quero saber o seguinte: no final das contas, como eu vou ser lembrado? Quais serão as minhas satisfações? Eu teria ajudado as pessoas que passaram pelo meu caminho? É. Eu teria feito a diferença? Eu teria ajudado pessoas a construírem isso? Então, assim, esse é um desafio. Eu acho que esse é um desafio trazido também pela pós-pandemia. Porque eu acho que quando a gente se percebe na finitude da vida, a gente busca isso. Então, muita gente encontrou a sua visão durante a pandemia. Uhum. Porque coisas que a pessoa valorizava ficaram fúteis. Deixaram de acontecer, não foram, Isso. não eram importantes. Eu passei 21 dias na UTI. Você é um sobrevivente da Exato, pandemia. exato. Não havia vacina, não havia nada, então eu peguei Covid, fiquei 21 dias numa UTI, eu com um monte de projetos, com um monte de coisas para fazer, eu fiquei 21 dias, você não tem noção do que acontece dentro de uma UTI, e eu revi todas as minhas prioridades. E foi aí que eu mudei completamente, que eu deixei de ser gerente e falei: "Olha, eu quero ser consultor". Eu saí de Macaé e fui para o Rio, não porque Macaé não seja boa, para mim é um dos melhores lugares para se viver, mas eu precisava ir na busca do meu propósito, e esse propósito ele apareceu durante a pandemia de maneira mais clara. É claro que eu tinha uma visão anterior, mas esse propósito traz e delineia o escopo de maneira mais clara. Tá. Entendeu? Então, assim, esse é um grande desafio, porque também quem não sofreu com a pandemia também não tem clareza da finitude, Sim. porque hoje as redes sociais dizem que tudo é perfeito e que eu consigo conquistar qualquer coisa. Então, qual é a visão de futuro de muita gente? É o ganho financeiro, o glamour, e essas coisas, elas são perenes. E aí é desafiador. Enfim, não sei, é muito. Não, isso Essa pergunta me pega assim, eu estou refletindo até a partir da minha própria, entendeu? Da minha própria visão, né? Por exemplo, o que eu observo muito é que as pessoas querem realmente fazer aquilo que lhes dá prazer, cara, e não é só isso, né? Você tem que roer o osso para você poder colher alguma coisa lá na frente. Você mencionou sobre as redes sociais. Ninguém posta tragédia na rede social, só as vitórias, só a coisa bonitinha, aquela coisa mascarada que muitas vezes nem é verdade. Tudo bem, o cara pode fazer o que ele quiser, tem liberdade para isso. Mas cabe a você que está se alimentando desse conteúdo, ver se você é real, qual o tipo de conteúdo que você vai selecionar. Né? Que informação tem aos montes, mas qual aquela que você vai consumir? Eu vou te dar um exemplo. Outro dia um cara fez um comentário em um dos meus posts lá, botou assim, você ajuda mesmo as pessoas ou cobra por isso? Então, olha a mentalidade da pessoa. Onde que está escrito que você tem que ajudar de graça, né? E outra coisa, dentro desses conteúdos que eu tenho inclusive esse podcast, tudo isso é de graça, está nas redes sociais à vontade.
E tem também aquele conteúdo que é pago, se o cara quiser aprofundar mais, estar comigo, investir mais tempo, e é cobrado, né? Claro, é lícito. É lícito e É é muito importante. isso. Onde está escrito que o empresário não tem que ganhar dinheiro? Onde está escrito que o cara, o profissional, não tem que ganhar dinheiro? Não está escrito em lugar nenhum. O que você faz com esse dinheiro é que vai fazer toda a diferença. E aí você colocou um ponto muito importante, né? O caminho até a visão são metas, pô. São pequenos milestones que você vai conquistando ali, tem que celebrar, blá, blá, blá. Mas no final, como que você vai ser lembrado? E mais que isso, em algum momento, se você tiver que ser interrompido por uma pandemia igual você foi, o que vai ser, para o que você vai dar mais valor? Para a sua saúde, para aquilo que você está construindo com a sua família, ou para um carro que você financiou ele em 60 vezes só para mostrar para o seu amigo que você tem um carro? Isso é muito interessante o que você está dizendo. Caramba, é isso mesmo. Você entendeu? Às vezes o cara... Eu já cometi esse erro. Eu já comprei carro financiado. Eu já tive a época que eu queria só ganhar dinheiro. Eu tinha 18, 19 anos e tá tudo bem. Esse período você tem que... você pode passar por ele. Isso é até bom para você querer galgar mais. Tem que ter ambição realmente. Só que chega um momento que você não pode virar escravo do dinheiro. Você tem que mostrar para ele quem é que manda, amigo. Sou eu ou é você? Né? Qual que é a sua prioridade? É ter um comportamento ético ou conseguir um dinheiro a qualquer custo para você comprar um carro? Como profissional, você vai enrolar para fazer uma hora extra para ganhar R$500 a mais no final do mês ou você vai fazer e cumprir o que é certo? E eu acho que tudo isso está relacionado, beleza, são comportamentos, mas que podem te afastar ou te aproximar dessa visão, que às vezes o cara nem sabe qual é. Exato, exato. Eu nunca imaginei que eu ia ter esse podcast aqui. Nunca imaginei que eu fosse fundar a 2N. Mas eu sempre tinha dentro de mim, cara, eu tenho que retribuir em algum momento para a sociedade aquilo tudo que eu tive a oportunidade de ter, né? E eu estou, através daqui, conseguindo, de alguma forma, fazer isso. E só para pegar um ponto aqui que eu havia esquecido de comentar, para não perder, como que você é um cara visionário, Ciro? Em 2017, você me ligou, eu estava em casa. Otário, eu estou te ligando para te falar uma coisa. Eu acho que você tem que ir para as redes sociais e começar a falar coisas da sua operação do dia a dia com as pessoas. Compartilhar a sua experiência, compartilhar o que acontece na sua empresa para as pessoas melhorarem, blá, blá, blá. Comecei a fazer isso de forma amadora e nunca mais parei, né? E hoje eu tenho uma estrutura aqui de essa galera que está vendo aí de marketing, e essa estrutura de podcast e outras pessoas que me ajudam nas redes sociais para levar isso para as pessoas. Então foi você que plantou essa semente lá em 2017, entendeu? Quando eu jamais imaginava que eu fosse, inclusive, ter um podcast desse. Beleza, mas você me deu um insight, eu captei sua visão, conectei com o que eu queria e estamos chegando aqui. É isso mesmo, é isso mesmo. Dá o primeiro passo, né, meu filho? Não, e a importância das pessoas que percebem o nosso potencial e nos ajudam, né? E nos provocam, nos desafiam. Então, isso é uma coisa muito importante, que tem a ver com comportamento, tem a ver com uma série de questões que você tem trazido para nós aí nos episódios, nas contribuições que você tem feito. Um ponto importante também, e eu quero capturar uma coisa, também a gente tem que considerar que o alcance da visão, ele não é essa coisa, às vezes mística, de que eu vou sofrer, 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 e lá na frente eu vou alcançar a minha visão. Eu posso ter todas as recompensas, mesmo num trabalho que não seja o melhor para mim. Por quê? Porque eu estou conquistando o meu desempenho, a minha questão, o meu desafio. Então eu roo o osso, mas Com prazer. eu roo com prazer. Isso, é isso aí. Eu roo com prazer. Eu consigo tirar daquele osso toda a cartilagem, ou todo o molho, tudo que acontece, porque existe uma intencionalidade ali. De eu fazer com que aquilo ali fique, me atenta. Então, assim, se eu saio de casa com o propósito de fazer qualquer coisa, uma compra no supermercado, uma manutenção no meu carro, alguma coisa assim. Tem várias coisas que são muito desagradáveis, às vezes, para
para algumas pessoas. Tem gente que adora supermercado, tem gente que detesta supermercado. Eu sou desse grupo aí que detesta. Então, beleza. Mas acontece que você pode também criar um momento, uma pequena recompensa ao encontrar alguma coisa, ao buscar alguma coisa, ou atender a sua esposa, ou encontrar um item que seu pai gosta muito. Ou seja, aquela atividade que é desagradável, quando eu tenho intencionalidade nela, quando eu estou com um olhar que a beleza está nos olhos de quem vê, e aí a gente tem que ter clareza disso, porque assim o prazer e a satisfação e o reconhecimento também ele pode ser produzido pela minha disposição em perceber essas coisas. E aí a minha visão ela acaba tendo não somente metas, mas como também tem recompensas intermediárias e pequeninas que vão me manter no caminho de alcançar a visão. E, às vezes, essa plenitude que eu esperava ter lá na frente, eu tenho agora sem ter passado tanto tempo, por conta dessa minha disposição em fazer as coisas de maneira prazerosa. A gente não pode fazer só o que quer, né, senhor? Tem que aprender a gostar do que tem que ser feito. Exato. Acho que a linha é essa, né? E a felicidade não é um destino. Muita gente acha que a felicidade é um destino. Um dia eu vou ser feliz. Final do ano, agora você falou, 31 de dezembro. O cara fala, eu quero ser feliz. Cara, seja feliz agora. A felicidade são pequenos momentos que você vai vivendo e você vai construindo, né? Imagina se você esperar ficar rico para ser feliz. Está morto. Vai descobrir que com dinheiro você pode ser infeliz. Né? Quando eu comprar aquele carro, eu serei feliz. Aí você compra o carro, aí tem que pagar IPVA, não sei o quê, bate o carro, seguro, te roubam ele, acabou sua vida. Então a felicidade, você vai construindo ela ao longo da vida. Né? Exato, e ela tem a ver com propósito. Porque quando eu tenho intencionalidade, quando eu estou trabalhando para garantir que esse padrão de desempenho que eu estou buscando ele seja instalado, nas tarefas mais desagradáveis eu vou estar me desafiando, porque eu sei que quando eu termino de maneira adequada, da maneira como eu gostaria que fosse entregue para mim, eu tenho grande satisfação. Então, por exemplo, eu detesto lavar louça. Eu detesto lavar louça, ok? Mas eu lavo. E quando eu deixo uma pia brilhando, Você fica orgulhoso. cheirosa, Ah, eu saio de lá, eu entro sofrendo. ah, Mas quando eu saio dali com aquela louça toda perfeita, tudo em ordem, tudo perfumado, tudo seco, tudo brilhando, cara, eu vou com uma satisfação. É claro que logo depois eu vou sentar um pouco no sofá e vou meia hora descansar, vou ler um pouquinho, vou pensar em alguma coisa, vou ouvir música, né, para complementar aquele momento, mas ali eu alcancei um desempenho. Eu alcancei um desempenho. Ah, E não é para minha mulher, não é para o pessoal, olha, lavou bem a louça. Não, eu consegui, mesmo numa tarefa desagradável, fazer uma coisa que me deu prazer, ah, muito bom. ok? Então, assim, cara, isso é para a vida. Sabe o que eu faço quando eu raramente lavo panelas, essas coisas? Eu boto meu celularzinho gravando assim, boto no grupo da família e deixo ele válido por uns 6 meses para não ter que fazer aquilo de novo. Mas eu também tenho essa sensação de orgulho. Claro, Bater o claro, claro. Outro dia eu vi uma foto minha que o pessoal compartilhou aí, numa plataforma de macacão, blá, 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 com um amigo meu que inclusive faleceu já, Devanil. A gente estava embarcado fazendo inspeção em Raiza, não sei o quê. E eu, quando eu vi aquela foto, cara, vieram 2 sentimentos. Um de saudade do meu amigo, né, que pô, partiu muito cedo. E outra de que eu lembrei exatamente o nível de felicidade que eu tinha naquela época, cara. A resposta, eu acho que para a construção da visão não é o que eu quero, é qual é a minha contribuição. Eu acho que essa é a pergunta-chave para a construção da visão. Ok. Porque todas as coisas vão convergir quando você estabelece isso, quando você devolve ao universo aquilo que ele te deu,
por meio de todas as coisas, você constrói o seu caminho. Os projetos vão se concretizar. Os projetos vão se concretizar, não tem jeito. Eu já tive vários trabalhos voluntários em que eram perrengues. E aí, de repente, surgiam algumas situações. Eu assim, antes de ter trabalho, né, na adolescência e tudo, quantas vezes eu me deparei, às vezes, com ofertas de ter todas as minhas despesas de viagem e de hospedagem pagas por uma organização não governamental por causa de um trabalho voluntário que eu tinha feito sem ter minimamente preocupação com aquilo. Era perrengue. Uhum. Era perrengue em comunidades do Rio de Janeiro. E simplesmente, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi, por exemplo, custeado por uma organização não governamental que eu apoiava voluntariamente. Que eu nem sabia que ela tinha recurso para fazer isso. Então foi feito um tinha curso intenção de ganhar intenção algo. de fazer. Ninguém dá, olha, se vocês fizerem isso aqui, vocês vão ganhar Uma aquilo. Não. passagemzinha, né? Eu fui para os Estados Unidos na adolescência pela primeira vez com tudo pago por causa de uma circunstância em que eu decidi dar uma contribuição para aquela comunidade. Então, assim, com o suor do teu rosto comerás o teu pão de cada dia. É isso que as escrituras dizem. Então, Você vê como é que você agora trouxe um ponto de vista da visão que eu nunca mais vou esquecer. E vou colocar aqui nesse podcast o desiderato. Eu desejo retribuir. Nós temos 15 desideratos, né? Dentre eles, esse quadro que está atrás de você aí, que é eu desejo compartilhar conhecimento e experiência. Esse desiderato é o que a gente utiliza aqui na 2N Educação, né? Que é o nosso objetivo aqui de compartilhar conhecimento e experiência. Nós temos 15 desideratos. Esses desideratos foram criados em 2014, 15. Eu participei do grupo de 20 empresários lá em São Paulo, liderados pelo Roberto Tranjan, e a gente se reuniu para discutir o seguinte: como que nós podemos transformar nossas empresas em ambientes mais éticos, humanos e prósperos. E aí criamos esses 15 desideratos, seriam os 10 mandamentos, né? Seriam os 15 grandes desejos nossos. Um deles é eu desejo retribuir. E olha o que o Ciro falou, identificar a visão não está relacionada ao que eu quero, mas qual a minha parte nisso aqui. O que eu desejo entregar no final, né? Exato. Lá na frente, qual vai ser a minha contribuição? Exato. Então, esse desiderato, eu desejo retribuir, eu vou pedir para o Ramon e Isabela colocarem aí no link para o pessoal que estiver assistindo esse podcast acessar, fala justamente sobre isso. E todas as vezes que eu falar de visão agora, eu vou conectar com esse desiderato, eu desejo retribuir, porque foi um comentário muito, muito interessante. Eu não tinha ainda captado essa conexão que tem direto com eles. É isso mesmo. E aí, Ciro, Que interessante. falando um pouquinho sobre comportamento, né? Você é um especialista em gestão, de sistemas de gestão e tal. Eu sempre fui um cara no início da minha carreira bastante técnico, porque eu comecei a estudar a parte técnica. Mas aí, em algum momento, eu tive essa transição para a parte de gestão, inclusive com muita contribuição sua, e impulsionou muito a minha carreira. Como que o cara hoje que trabalha na área, vamos falar aqui, ó, soldador, caldeireiro, pintor, inspetor, de escritório também, né, o assistente administrativo, um cara de administrativo, pode impulsionar a carreira dele entendendo a importância da gestão, a importância de ter método de trabalho, a importância de conhecer padrões normativos internacionais que a empresa instala. Como que a pessoa pode tirar vantagem disso? Porque o que eu observo muito as pessoas arrumam a casa para auditoria, o auditor vem, ok, tá bonitinho, dá as costas, acabou. Não tem auditoria, faz de qualquer jeito. E isso me incomoda muito e eu vejo isso aqui dentro da FG, tá? Muitas vezes acontece aqui. E aqui a gente tem ISO 9001, tem API, tem tudo. Então a gente tem que lutar uma luta ferrenha para manter esse padrão. Então como que o cara pode se beneficiar, utilizar a norma e os padrões a favor dele? A gente precisa também considerar, Tairone, que muitas vezes o nosso processo seletivo não está olhando comportamento e atitude e valor. Uhum. Ok? Esse é o primeiro ponto. A primeira questão é:
eu preciso considerar que determinadas pessoas têm perfis para determinados trabalhos Claro. e que ela não tem perfil para outros trabalhos, mesmo que ela tenha experiência. Eu posso ter uma carteira com 10, 15, 20 anos numa função, mas eu não tenho os atributos necessários para exercer aquilo. Por exemplo, quando eu trabalho numa linha de produção, quando eu trabalho com segurança, com processos que são perigosos, em que eu tenho parâmetros que eu preciso estabelecer, eu preciso ter disciplina. Eu preciso ter disciplina operacional. Uhum. Então, a gente vê aí nos instrumentos de avaliação de perfil, né, seja o DISC ou o MTBI, alguma coisa assim, que tem pessoas que não são disciplinadas. Elas não cumprem padrões. Uhum. Então, em determinadas áreas em que o cumprimento do padrão é extremamente importante, Esse cara não pode estar ali. essa pessoa não pode estar ali. Tá certo. Entendi. Mas ela está. Sim. Ela está. Ela descumpre o padrão, Isso. ok? Então, eu preciso ter clareza disso. Então, algumas lideranças, por exemplo, quando você tem um supervisor que isso não é importante para ele numa área operacional, a equipe não será estimulada a cumprir os padrões. Sim. E isso vai atravessar tudo: um contrato, um procedimento de manutenção preventiva ou preditiva, ou até mesmo corretiva, ok? Então, assim, o desafio é, eu preciso, primeiro, eu, como pessoa, preciso encontrar quais são as minhas habilidades e preferências. Uhum. Agora, eu quero ser um líder, então eu preciso conquistar isso. Por meio do quê? Eu tenho que conquistar o direito de ser ouvido. E como eu conquisto o direito de ser ouvido? Primeiro, com consistência. Aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu prometi, eu tenho que entregar. Uhum. Essa é a primeira questão. Certo. Depois, eu preciso desenvolver competência técnica. Porque eu não posso buscar uma liderança sem eu ter a competência técnica. E muitas vezes eu sou provocado a ser preguiçoso, porque às vezes aquilo que eu sei dá conta de 80% das questões. Uhum. Mas quando a gente olha para uma regra de Pareto, 20% dos problemas impactam 80% dos resultados da organização. Uhum. Eu sou proficiente nesses problemas, nesses poucos vitais, ou eu sou proficiente nos muitos triviais? Triviais. Uhum. Ok? E uma outra questão é, eu preciso entender do negócio. Se eu quero alcançar esse espaço, eu preciso entender do negócio. Eu não posso ficar, todo mundo tem que entender questões relacionadas a custo, a retorno sobre capital empregado, a cultura organizacional, dentro do espaço dele. Uhum. Então, um ajudante de caldeiraria que entende minimamente, que participa de um DDS ou se envolve em alguma coisa e que ele tem uma curiosidade produtiva de entender por que determinada coisa funciona ou não, o que está acontecendo na empresa, quando ele tem clareza disso, ele propõe as melhorias necessárias. Eu me lembro de um planejamento estratégico que nós participamos com você, Uhum. há muitos anos atrás. Em Búzios. Mas antes disso, nós fizemos uma reunião no galpão, Isso. Uhum. ok? E nós estávamos trabalhando com as pessoas, inicialmente, o teu modelo de planejamento estratégico reunia a liderança Isso. da empresa. E eu provoquei você, como sempre faço. Isso. Eu disse, olha, o conhecimento dos problemas, ele começa no chão de fábrica. E eu me lembro de um garoto que tinha acabado de chegar na empresa. Uhum. Ele era o primeiro emprego dele. Uhum. E eu passei o microfone para ele e disse, me diga um problema que você observou. Quanto tempo você tem aqui? Ah, eu estou aqui há 15 dias.
Me diga um problema que você observou aqui e uma sugestão que você daria para resolver esse problema. E aquele garoto apontou um problema e apontou uma solução que nós não tínhamos visto ainda. Sim. Então, quando você me pergunta qual é o movimento que eu preciso fazer, eu preciso ter uma atitude de dono. Eu não posso ser um parasita dentro da organização em que estou só preocupado com as minhas datas de pagamento, com a entrega do meu vale alimentação, do meu vale transporte. Eu preciso nutrir a empresa que está me nutrindo. E quando eu faço isso, os caminhos naturalmente se delineiam. Eu começo a entender como as coisas funcionam. Então, assim, essa atitude de dono com aquilo que me nutre é muito importante. O meu cuidado com as coisas. O meu interesse genuíno em entender como o meu trabalho contribui para a nutrição e crescimento dessa empresa. Ô, Ciro, e foi essa provocação que você me fez lá e tá com a memória boa. 2014 ou 15 que foi isso aí. Dessa provocação nasceu o Café com o Presidente, Exato. que você falou, cara, você precisa se aproximar da sua equipe. Então, toda quarta-feira eu tomo café com um grupo de pessoas, já há mais de 10 anos isso. Então, isso aí, a minha conexão com a equipe ficou muito melhor, e mais que isso, eu servi de exemplo para os meus liderados com suas equipes. Então, é muito importante realmente essa aproximação do líder com o liderado. Aí um rapaz uma vez me perguntou, um engenheiro novo aí, que é bastante jovem ainda, nem se formou em engenharia, está estudando ali, me perguntou, falou, ó, eu quero ser um líder aqui dentro. Aí eu queria te pedir orientação, o que eu devo fazer? Aí eu falei, seja um excelente liderado. Aí ele parou para pensar, eu falei, seja o melhor liderado que você pode ser na vida, que naturalmente você vai se tornar um líder. E você está em processo de formação, blá, 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 então entregue o melhor, está conectado com aquilo que você falou, da caneta que não vai sair do bolso mais. Quando você recebeu a missão, meu filho, faça o melhor, se tiver que limpar o chão, faça que deixe aquele chão brilhando. Seja um excelente liderado, que naturalmente você vai conquistar o direito de ser ouvido, que é o que você disse aqui também, a questão do comportamento. Conquiste o direito de ser ouvido. E com isso a gente pula para o terceiro pilar da 2N Educação, que é a autoridade. Você tem autoridade, a gente conhece uma série de pessoas que têm autoridade, e autoridade não se compra, né? Você tem que conquistar. Como que uma pessoa, profissional CLT, profissional de carreira, está em qualquer empresa, hoje, pode conseguir conquistar esse direito de ser ouvido e ter autoridade naquilo que fala? Eu preciso desenvolver as minhas competências. Eu preciso ser consistente naquilo que eu faço, que eu prometo e que eu entrego. Ok? E eu preciso ser curioso para entender o que está acontecendo. E eu preciso ser propositivo. Aqui está um ponto fundamental aqui. Qual é o problema? E qual é a solução que você consegue enxergar do seu ponto de vista, seja você um ajudante de caldeiraria, um supervisor, um encarregado, um gestor, para resolver esse problema. Quando eu entro nessa proposição, eu começo então a me destacar. Por quê? Porque eu tenho competência técnica, eu tenho competência comportamental, eu tenho curiosidade e eu sou propositivo. Quando eu consigo alinhar essas coisas dentro das minhas possibilidades, do meu repertório, das restrições que eu tenho, eu começo então um caminho de destaque e aí eu conquisto a autoridade. Agora, eu sou um profissional meia boca. Eu não tenho consistência com aquilo que eu digo, eu não entrego. Eu entrego pouco, ou entrego menos, ou entrego com atraso. Eu só quero saber do meu quintal. Eu não tenho curiosidade. E eu só aponto a primeira parte da folha que nós entregamos para os empregados. Eu digo qual é o problema.
Eu não sou propositivo. Por que que você vai buscar alguma coisa comigo, se eu sou tão mediano? Iguais a esse perfil, tem 300 por aí, né? Tem um monte, tem um monte, tem um monte em todas as organizações. Na padaria do Ebinho, aqui na Riviera, Tem. e a bordo de um FPSO tem esse tipo de gente. Tem. E essas pessoas, como não encontraram sua visão, não têm um comportamento e não têm autoridade, elas estão infelizes. Estão distraídas, né? Infelizes. Pode ver que a conversa é sempre a mesma. Eles chegam em casa ou em qualquer lugar, é um desmancha-bolinho. É um chato gangorra, que quando ele senta, todo mundo levanta. Só reclama, é só problema, é o governo, é a empresa, é o empresário, é o chefe, daqui é a mulher, é o marido, É o é filho. o filho. Perfeito, Ciro. Demais. Ó, eu vou utilizar esse podcast nosso para treinamento da minha equipe aqui, tá? Nós vamos assistir juntos esse podcast seu e eu vou fazer uma dinâmica que eu já pensei que vai ficar top demais. Ciro, a gente está chegando aí no final, já está 1 hora quase já, impressionante, passa muito rápido. Dá para a gente gravar mais uns 3, tá? Depois a gente vai combinar. Mas eu queria te pedir para deixar uma mensagem, porque você está fazendo um doutorado agora, você já me falou do que é, excelente. E você tocou num ponto que é um sentimento que eu já tive e tenho com muita frequência, de achar que eu estou pagando muito pro cara, o cara achar que ele está me entregando muito, tá? Então fica aquela briga entre empregador e empregado, entre líder e liderado. Pô, cara, eu estou investindo muito em você, aí o cara fala, pô, eu acho que eu estou te entregando muito. Dentro dessa linha do seu doutorado, desse estudo que você está fazendo, qual a mensagem que você deixaria para o líder, ou empresário, sei lá o que for, e para o empregador? Para o empregado, né, o liderado. Bom, eu diria que para o líder, ser mais cuidadoso com seus processos de recrutamento e seleção e alocação das pessoas dentro da organização. Ok. Contratar devagar. Contratar devagar e reavaliar as pessoas que estão dentro, que já conhecem a sua cultura, mas podem ter sido alocadas em lugares aonde ela não pode extrair a melhor da competência. Exatamente. Dela. Okay. Então, mesmo que ela tenha muita experiência, ela pode estar ela pode estar num processo de reparo, por exemplo, mas ela está na área que ela não deveria estar. Uhum. Então, quem é que cuida, por exemplo, da qualidade? Quem é que cuida dessa inspeção? Tem que ser uma pessoa meticulosa, tem que ser uma pessoa que, entendeu? Detalhista, conectado com padrão, com norma. E tal. Agora, por outro lado, você precisa, às vezes, de pessoas que cumpram prazo e que sejam focadas em resultado. Entregar, porque senão o projeto não acontece. Uhum. Então, assim, a primeira coisa é contrate devagar e faça o seu recrutamento e seleção interna com a sua equipe. Beleza. Esse é um ponto fundamental. Muito bom. Muito, muito importante. Então, essa é uma questão importante aqui. Para líder, para empresário, para... E assim, a empresa, ela tem uma cultura, ela tem uma visão, ela tem uma missão, ela tem um conjunto de valores, não é uma folha de papel. São direcionadores, são caminhos que precisam ser cumpridos. Então, as pessoas que trabalham com recrutamento e seleção e os líderes que vão fazer as entrevistas com os selecionados tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está focado na experiência e nas habilidades, mas a gente tem que ter muito mais preocupação com valores. Então, a área de recursos humanos muitas vezes trabalhou com uma sigla chamada CHA, competências, habilidades e atitudes. Uhum. Eu avanço para o chave, competências, habilidades, atitudes, valores e emoções. Chave. Uhum.
Então, às vezes, eu estou focado em competência. Pô, ele tem toda a experiência, ele tem a certificação, ele fez isso, ele fez aquilo, ele tem NR e tal, pô, ele embarcou. Ultra qualificado. Mas a atitude dele. E a atitude a gente vê no caminhar, na forma como ele participa de um DDS, a forma como ele se aplica antes de iniciar uma tarefa, quando ninguém está vendo, a forma como ele lava as mãos no banheiro, a forma como ele dá descarga no vaso sanitário. Isso é atitude. E os valores têm a ver com aquilo que ele acredita, que ele defende e que ele consiste. E emoções também, porque a gente precisa também construir caminhos nessa direção. Então, nesse processo que nós temos pela frente, Tairone, o que vai acontecer é o seguinte: a inteligência artificial está trazendo um novo contexto de automação. Ou seja, nós vamos ter tecnologias poupadoras de mão de obra. Esse é o futuro. Certo. Okay? Em todas as áreas. Quem vai estar empregado? Quem vai conseguir fazer a diferença? Não é o funcionário zen, sem vontade, sem ânimo e sem coragem. Sem vontade, sem ânimo, sem coragem. Hoje, nós estamos vivendo um período de transição em que eu preciso muito de mão de obra e as pessoas, mesmo medíocres, estão fazendo escolhas. Então, eu estou mudando por causa de R$100 ou porque é mais perto da minha casa e tal. Eu me sinto valorizado. Porque a demanda é maior do que a oferta. Eu trabalho um pouco, pego meu salário, meu auxílio demissão. Fica 6 meses tranquilo. Estou morando com os pais, estou com a minha avó. Quando ela morrer, a casa vai ser minha. Eu estou ali, eu trabalho mais um pouco. Aqui está a armadilha, porque a gente está num momento, numa janela de transição, que eu estou achando que isso vai continuar o tempo todo, mas isso não vai continuar. Não vai. Ok? Então, hoje, o que vai acontecer é que nós estamos olhando para um mundo que não existe ainda, mas um mundo que já se desenha, que é o mundo das tecnologias poupadoras de mão de obra. Eu não precisarei de tanta gente. Com quem eu vou ficar? Com quem se diferencia. Isso. Com os imprescindíveis. Os imprescindíveis. Nem a máquina vai substituir ele, porque precisa do cérebro dele, da atitude dele. Ele tem atitude, ele é propositivo, ele consegue conectar o que ele está fazendo com o negócio, ele tem alegria, porque ele está fazendo uma coisa desafiadora. Perfeito. Então, assim, se eu fosse dar, então, um conselho para você que está nos ouvindo aqui, né? Você que já está trabalhando, ou você que vai começar a trabalhar, você que é um estagiário, você que é um estudante universitário, seja o melhor que você pode ser naquilo que você deseja ser. Esse é o ponto fundamental. Por quê? Porque você está trabalhando para você. Você não está trabalhando para ninguém. Você está trabalhando para o seu propósito, para a sua visão. Tenha uma visão consistente, que é esse desejo de retribuir, que eu aprendi aqui com você agora. Esse desejo de retribuir. Porque antes de você chegar, centenas de pessoas se sacrificaram porque você é o resultado dos sonhos, dos projetos e dos amores de muitas pessoas. Se nós recuarmos a 10 gerações que nos antecederam, nós temos 1.080 pessoas, 1.080 casais que caminharam, abrindo mão, chegaram nos porões dos navios, chegaram na última classe de determinada coisa, caminharam descalços, se submeteram a desafios,
para que você estivesse aqui com as oportunidades que você está tendo. Então é muito injusto e decepcionante ter uma vida que não tem plenitude, que não tem resultado e que não tem contribuição. Então você tem que se desafiar o tempo todo para isso. Esse é um ponto fundamental que eu considero aqui. Você precisa ter autoridade naquilo que você faz. E esse é um grande desafio, por quê? Porque nós estamos muito conectados com o TikTok, com tudo. É lícito. Eu também olho as redes sociais, mas o tempo gasto e essa minha desatenção provocada pelo rolar das telas faz com que eu me dedique pouco tempo a determinadas coisas. E resultado não se consegue em 30 segundos. Resultado é resultado, é um processo, é a caminhada, ok? E o segundo conselho que eu daria a você é o conselho da curiosidade e do desafio inferior de descobrir coisas novas, de saber o que está acontecendo, de não se alienar. Então, muitas vezes, a gente vê as pessoas mergulhadas nos seus telefones ou nas suas atividades sem perceber o seu entorno. Isso vai fazer com que você se torne imprescindível. Se você tiver competências, habilidades, atitudes, se você tiver clareza dos seus valores e se você dominar as suas emoções, você vai ter sucesso em todas as áreas que você investir. E é isso que é importante e que eu acho que é o que o Tairone está trazendo aqui nos nossos encontros. Eu acho que você está abrindo uma janela. Se eu tivesse há 30, 40 anos atrás, se eu tivesse assistido os seus podcasts, se eu tivesse recebido as provocações que você tem trazido, o Tranjan e tanta gente bacana que tem trabalhado aí, eu teria talvez tido oportunidade de contribuir mais, ok? E o objetivo é justamente isso, trazer Trazer vocês para cá. essa oportunidade. Uhum. Eu lamento muito que uma parte da minha trajetória não tenha tido clareza do que era a visão e do que era importante, e de como era importante também contribuir, ok? Então, assim, eu estou pensando aqui, graças a Deus, a, a, a Sociedade Americana para Medicina está falando que nós teremos longevidade. Eu quero ultrapassar os 100 anos para eu poder agora, no tempo que me resta ainda, e que são mais talvez 30, 40 anos pela frente, se Deus permitir, quero aumentar o meu nível de contribuição e de retribuição. Eu acho que essa conversa fez uma provocação em mim, porque mesmo as pessoas que estão olhando para esse tipo de coisa e preocupadas com isso, precisam ser desafiadas para avaliarem se de fato estão entregando tudo que poderiam entregar. Então, eu saio daqui desafiado para entregar e contribuir mais, para retribuir mais. Ok? Então, eu queria muito agradecer a oportunidade que você me ofereceu aqui, você e o seu time, porque durante essa conversa e essa provocação, eu também refleti a respeito da minha capacidade de contribuição e retribuição e percebo que não estou fazendo tudo o que eu poderia. Ciro, eu fico realmente emocionado com o que você está falando, porque eu sou cria sua. Eu, com 19 anos, estava sentado num banco, sem visão de nada, escutando você falar. Então, ao longo desse tempo, você tem participação muito importante na minha trajetória, como empresário e como executivo. E quero te dizer o seguinte, e obviamente também como um profissional em formação, que foi o início de tudo.
Eu quero dizer que você faz parte disso aqui. Esse podcast não está há 30 anos atrás, porque não tinha que estar, então é a partir de agora. E se ele está aqui hoje, também é graças a você, que de alguma forma contribuiu muito para o meu desenvolvimento. E você falou um negócio aí, que eu queria encerrar aqui a minha fala falando isso. Quando você falou as 1.080 pessoas que nos antecedem, né? Eu fiquei pensando, quem é a pessoa mais distante da minha geração, né, dos meus antecessores? É a minha avó Isabel, a mãe do meu pai, que você conhece. Sim. E a minha avó Teresa, também até pouco tempo ela estava viva, ela faleceu há 2, 3 anos. Mas a minha avó Isabel, além de ser minha avó, é minha madrinha, e eu sempre tive uma conexão muito forte com ela. E eu ainda tenho a oportunidade, estou com 49 anos, ter a minha avó viva e vivi com ela já há vários anos, muitos momentos importantes. E eu fiquei pensando que será que minha avó está orgulhosa do que eu estou fazendo, né? E, cara, toda vez que eu converso com ela, eu faço essa provocação para sentir, né? Eu tenho essa curiosidade, como que minha avó me enxerga, eu percebo orgulho nela. Então, minha avó, meus pais e todo mundo que se sacrificou em algum momento para eu estar aqui, em algum momento eu estava em casa fazendo nada, curtindo a vida, e estava meu pai e minha mãe trabalhando. Exato. Né? Minha mãe fazendo as coisas dela, meu pai para dar uma vida melhor para a gente. Então, eu acho que essa mensagem que você mandou para todo mundo é uma mensagem muito poderosa. Se o cara não conseguir se motivar com isso, não conseguir buscar ali dentro dele aquele sangue nos olhos para chegar amanhã, depois de ter assistido esse podcast, entregar o melhor que ele puder na condição que ele tem, eu acho que nada mais é capaz. Porque você pensar assim, beleza, e o cara que chegou no porão, igual você falou, que um dia, 300 anos atrás, para eu estar aqui hoje, eu não vou honrar essa pessoa? A minha avó, o meu pai, o meu avô, minha mãe? Essa é a ideia. Eu não vou honrar, né, os meus filhos que estão me vendo atuar? Essa é a ideia. Então, obrigado por essa mensagem que você mandou, que serviu muito para mim também. Sim. E é um orgulho grande para mim saber que, de alguma forma, eu também consegui impactar você e te dar novos insights. Com certeza. E tomara que a gente passe de 100 anos e que você continue com essa mente brilhante, influenciando esse tanto de gente que está por aí. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho certeza que esse trabalho é uma retribuição gigantesca. Isso que você está fazendo é um trabalho excelente. Muito bom. Vamos ver. Quero ver os novos episódios. Vou acompanhar os novos episódios. Estamos já com alguns gravados até dezembro, marcados para até dezembro, e prazerão ter você aqui, Ciro. Ótimo. E esse é o Oscar. Um abraço. Obrigado. Valeu, galera. Curto aí. Muito bom. Eu te dou um abraço. Pô, eu fiquei emocionado. Bom demais. Passou um filme, cara. Tá muito bom.